O curso Professor Otávio Gouveia, CPOG, quer convidar você para estudar em 2023 para um provável concurso da Petrobras. Eu falo provável porque em 30 anos de curso CPOG percebemos que nunca há certeza de quanto sairá o próximo edital. Mas por conta disso, o que fazemos? Começamos a estudar antes do edital. Então, te convidamos para um curso preparatório para o cargo de técnico em operação júnior, né? Iniciaremos pelo módulo específico do cargo de operador, que é o apelido do cargo técnico em operação júnior. Então, vamos iniciar por um assunto chamado estequiometria, que é um dos assuntos mais constantes nas provas dos últimos 20 anos e talvez também nos 30 anos de existência do curso CPOG. Então, uma questão típica de estequiometria, disponibilizei aqui essa imagem, uma questão de prova anterior. Então, perceba que eu vou iniciar a resolução da questão marcando o que importa do enunciado. Vou dar uma lida no enunciado. Então, o metano CH4 é o principal constituinte do gás natural, um dos combustíveis mais utilizados atualmente. Perceba que até agora foi uma informação genérica, isso não foi dado nenhum dado da questão. Seguindo com o enunciado, em condições normais de temperatura e pressão, esse dado é importante, isso aqui a gente abrevia CNTP, e isso expressa que são problemas do tipo mais simples de estequiometria, deixamos os mais complicados para depois. E agora os dados que importam na questão. Então, continuando a leitura, nas condições normais de temperatura e pressão, a massa do gás carbônico em toneladas. Na verdade, ele está pedindo essa massa do gás carbônico em toneladas, produzida pela combustão completa de 200 toneladas de CH4. Então, destaque que faço é que vamos sempre nas questões de estequiometria fazer a equação química balanceada. No caso, nessa questão não foi dada a equação química, foi dado que houve a combustão do metano, o CH4 reagindo com O2, sempre numa reação de combustão. O combustível, que aqui é o CH4, reage com O2. E, de novo, sempre numa reação de combustão, se produzirá CO2 e H2O. Então, esse perfil é da reação de combustão, em que só vai mudar o combustível. Então, nesse caso, o CH4 reagiu com O2, liberando CO2 e H2O. Mas vou voltar ao enunciado, marcando o que importa, né, nesse enunciado. Então, perceba que em condições normais de temperatura e pressão, falei que isso é importante para mostrar a simplicidade da questão de estequiometria, mas ele aqui fala a massa de gás carbônico em toneladas. Ele, na verdade, está perguntando a massa de gás carbônico em toneladas. E o gás carbônico aparece aqui na questão, né? Ele é produto da reação de combustão. Estou destacando o CO2. O CO2, né, ou melhor, a massa de CO2 é a pergunta da questão, destaco aqui. E essa massa de CO2 produzida pela combustão completa de 200 gramas de CH4. Então, esses 200 gramas de CH4 200 toneladas de CH4, aqui estão, né? Eu copiei aqui esse dado da questão. Então, perceba que essa e todas as outras questões de estequiometria, nós vamos buscar duas linhas. Nessa primeira linha é a linha do problema. O que foi colocado na linha do problema? Foi colocado exatamente o que? A pergunta, né, que é a massa em toneladas de gás carbônico. Então, essa pergunta, qual a massa em toneladas de gás carbônico, eu trouxe para cá, né, na linha do problema, massa em toneladas de quem? Do gás carbônico. E a partir da combustão completa de 200 toneladas de CH4. Então, perceba que apenas o CH4, né, e o CO2 estão abordados no enunciado. Então, só vamos pensar em dados do CH4 e do CO2. Então, a questão se resume agora a essa coluna aqui do CH4 e essa coluna aqui do CO2 do gás carbônico. O O2 e o H2O não entram mais na questão. Então, vamos, na verdade, olhar
Agora, para a linha das leis. Por que falo para a linha das leis? Porque acabamos de colocar aqui na linha do problema o que está no enunciado, que interessa, que é, em resumo, o valor de 200 toneladas e a massa de CO2, que é a pergunta da questão. Então, para o mesmo CH4 e CO2, nós vamos buscar a massa de CH4 e a massa de CO2, para completar esses 4 dados, e a partir deles surgirá uma regra de 3 aqui que eu mostro já para vocês, tá? Então, qual é a informação da massa de CH4? Na tabela periódica, informa-se que o carbono tem massa 12, estou marcando aqui, ó, e que o hidrogênio tem massa 1, como tem 4 hidrogênios, 4 vezes 1, 4. Essa soma aqui, ó, 12 mais 4, 16, vai ser a massa do CH4, ok? A mesma coisa faço para a molécula de CO2, que é a outra molécula que importa na questão. O carbono é 12, o oxigênio é 16, como são 2 oxigênios, 32. 12 mais 32, 44. Então, resumindo, nós passamos a ter 16, né, sobre 200 igual a 44 sobre N. Isso aqui, ó, 16 sobre 200 igual a 44 sobre N. Chegamos ao que chamo de regra de 3 ou razão e proporção. Recordando, esse 16 sobre 200 igual a 44 sobre M veio dessa proporção, dessa razão e proporção que fizemos inicialmente aqui. É como se criássemos a razão e proporção nessas duas linhas horizontais iniciais, que foram uma delas a linha dos dados do problema e a outra da linha das leis da estequiometria, em que chegamos a esse 16 para o CH4 e 44 para o CO2. Enfim, esse retângulo, essa razão e proporção, está aqui mostrada. 16 sobre 200 igual a 44 sobre a massa que se deseja calcular. Enfim, chegamos a uma conta final. Pegando essa razão e proporção aqui, podemos dizer que esse M, que é o que se deseja, vai ser igual a 200T vezes 44 dividido por 16. E aqui está 200T vezes 44 dividido por 16. Chamo a atenção que esses números 1 aqui da equação balanceada, em vermelho, vieram para cá. Claro que matematicamente, por serem 1, eles não alteraram a conta, mas se fosse um número diferente de 1, viria para cá. Resumindo o que fiz aqui nessa etapa, o que foi feito nessa etapa. Foi feito simplesmente a simplificação, em que primeiro aqui, ó, dividiu-se 44 por 16. Não, simplifiquei. O 44 dividido por 4 deu 11, esse número aqui, e o 16 dividido por 4 deu 4. Em resumo, ficamos com 200, né, multiplicado por 11 dividido por 4. E aí marquei em verde aqui, estou marcando de novo em azul, que o 200 dividido por 4, 200 dividido por 4 deu 5. Essa foi a conta final. 5 vezes 11 toneladas, que nos fornece 550 toneladas. Então, a resposta dessa questão, o enunciado apresentava essas respostas aqui. Vamos direto marcar a letra D de dado 550. Fazendo uma revisão do que foi feito, do que foi proposto. Em primeiro lugar, destaco que deve-se ler o enunciado e separar os dados do problema, da questão, nessa linha de baixo, e os dados das leis da química da estequiometria na linha de cima. A partir dessas duas linhas, passa-se a ter uma regra de 3, uma razão e proporção, que no final nos leva a uma conta e chega ao seu resultado. Eu deixo para os senhores, para casa, essas duas questões também de concurso anterior, também de estequiometria básica, que deve ser feita da mesma forma, né? Uma linha para as leis, uma linha para os dados do problema, para os dados da questão. Tentar, lendo o enunciado, colocar dados do problema,
a pergunta e o dado fornecido e buscar na estequiometria valores e aí montar uma regra de 3. Peço para tentarem fazer essas duas questões e são elas que serão resolvidas na próxima aula. O curso CPOG quer aqui parabenizar todos os ex-alunos que foram aprovados. E essa frase aqui eu destaco, né? Quem pensa que passar para a Petrobras é difícil está enganado. Não é difícil, gente. Passar para a Petrobras eu digo que é muito difícil. Então a gente parabeniza nesse blog do curso nossos ex-alunos aprovados ao longo desses 30 anos. Os aprovados aqui estão principalmente do concurso de 2014, 16 e 17, que foram os últimos, né? E damos os parabéns e destacamos essa frase de Aristóteles, né? Que as raízes dos estudos são amargas, é difícil estudar, todos nós sabemos, né? Mas os frutos desse estudo, os frutos são doces, né? Aristóteles, enfim, o curso CPOG deixa essa mensagem para você aqui. Todos temos várias dificuldades, mas continue estudando como você puder. E claro, será uma satisfação tê-lo junto a nós e a gente está aqui para orientar o seu estudo. Deixamos esses 2 telefones de contato se desejar estudar no curso CPOG. Não percam a próxima aula de estequiometria, em que farei essas 2 questões que estou deixando para casa. Um abraço a todos.